Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Vamos reler este versículo mais uma vez, onde Paulo escreve: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nós nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Amém, irmãos? Vamos orar. Obrigado, meu Senhor, por este momento que o Teu Evangelho tem sido lido continuamente aqui com a Tua Igreja e sendo apresentado, Pai, especialmente essas cartas de Paulo. Na segunda epístola já avançamos, chegando já ao capítulo 4, e que Teu Espírito Santo possa conduzir esta palavra aos corações dos irmãos, à nossa vida prática, possamos colocar em prática cada palavra, cada lição aprendida aqui nesta noite, através da exposição da Tua palavra. No nome de Jesus, nós oramos e te pedimos. Amém. Nós estamos aí tratando nessas passagens de Paulo a respeito da nova aliança. Já abordamos isso nas mensagens anteriores e o apóstolo Paulo continua abordando este mesmo assunto, falando do Evangelho, falando da verdade, falando de como ele se tornou ministro segundo a misericórdia que foi feita a ele, como ele diz logo no primeiro versículo. Então, o apóstolo Paulo é um exemplo de como ele foi chamado por Deus para exercer o ministério da nova aliança, como ele menciona na primeira epístola dele a Timóteo, como nós vimos, no capítulo 1, versículo 12 até o versículo 17, ele falando desse chamado, de como Deus soberanamente o chamou. Em nenhum momento nós, olhando a trajetória do apóstolo Paulo, aquilo que nós conseguimos ver através das lentes das Escrituras Sagradas, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, e também nas suas cartas, como constantemente ele faz menção ao seu chamado, o apóstolo Paulo, ele não foi em busca de Cristo, como alguns pensam. Ele não foi escolher Cristo, ele não se decidiu por Cristo. Ao contrário, foi Cristo que o chamou. Foi Cristo que foi ao encontro daquele homem que até então era chamado de Saulo. Era um perseguidor ferrenho da igreja. Ele consentiu na morte de Estevão, poderosamente pregando o Evangelho pelo Espírito Santo de Deus, e foi apedrejado publicamente, e Saulo estava lá e consentiu na morte de Estevão, segurando as vestes daqueles que o apedrejavam. Então, o apóstolo, ele, consciente dessa sua miséria espiritual, como nós veremos mais à frente, ele faz menção disso, como nós lemos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, quando ele faz menção desse chamado. Ele vai dizer no capítulo 1, versículo 12: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, o apóstolo Paulo, ele não se considerava alguém que foi chamado, de repente, pela igreja, ou por algum outro irmão, ou recebeu uma herança ministerial, como é muito comum nos dias atuais, onde pastores recebem heranças ministeriais, são ordenados ao ministério pastoral, porque o seu pai é um pastor, porque o seu tio é um pastor, porque ele foi criado por um pastor. Nós conhecemos alguns, inclusive aqui na nossa região, que
estão no ministério porque o pai faleceu e a igreja, aí, a denominação, o ordenou para substituir o seu pai no ministério. Então, irmãos, o ministério não é uma monarquia, onde os filhos dos pastores necessariamente precisam substituí-lo na execução da obra missionária. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer em algum momento ou outro, mas isso não é uma regra. Nós não temos isso no Novo Testamento. Nós não vamos ver nenhum filho de apóstolo se tornando apóstolo ou nessa questão dessa sucessão pastoral. Então, por isso, o apóstolo Paulo, ele recebe de Cristo esse ministério e ele executa com fidelidade, e é isso que ele vai falar, porque Deus o considerou fiel, não que Paulo fosse bom, porque Deus olhou em Paulo e visse alguma bondade nele, e disse, não, esse aqui vai ser meu porque ele é fiel. Não, mas no chamado, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. É lógico que Deus tratou o caráter de Paulo, tratou regenerando. Primeiro, Paulo foi convertido, Saulo foi convertido, nasceu de novo, é uma nova criatura, deixou de ser o perseguidor da igreja para se tornar um servo perseguido por causa da igreja, por causa de Cristo. Então, por isso, Paulo foi fiel durante o seu ministério, não mercadejando a palavra, não negociando o evangelho, pregando com fidelidade, como nós veremos logo mais. E aí o versículo 13 ele vai dizer, a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então, o apóstolo Paulo fala dessa misericórdia de Deus. Aqui no texto de Coríntios também, ele cita essa palavra, menciona essa palavra, onde ele diz, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia, então o apóstolo Paulo sabe que ele foi chamado segundo a misericórdia. Então, vê que misericórdia é uma palavra que deriva da raiz miséria mesmo. Então, Deus retirou essa miséria de Paulo. Por isso, a palavra misericórdia dá a entender isso. Retirando a miséria, ou dessa forma que Paulo foi feito. E aí ele diz no final do versículo, não desfalecemos. Ou seja, uma vez alcançado, como nós vamos ver aqui ele no texto de Timóteo, ele diz, no versículo 14, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Paulo ele costuma usar essa frase, como ele usa mais na frente aqui também, nós até fizemos a leitura esses dias, no capítulo 4, quando ele vai dizer que, no versículo 7, quando ele diz, mas rejeita as fábulas profanas e as velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. E aí ele diz no versículo 9, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ele repete essa fórmula dele aqui, dizendo que o que ele está dizendo é algo digno de toda aceitação. A palavra é a palavra de Deus. Não há dúvida disso. Pedro reconhece que os escritos de Paulo são a palavra de Deus, ou é a palavra de Deus. Então, dessa forma, Paulo continua aqui no capítulo 1 de Timóteo, no versículo 16. Mas, para esta razão, me foi concedida misericórdia, mais uma vez, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a nossa completa longanimidade, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Ou seja, antes dele ser chamado para ser apóstolo, ele foi chamado, salvo, regenerado para ser um fiel servo de Cristo, um crente em Cristo Jesus. Aí o versículo 17 ele finaliza dizendo,
Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então esse foi o ministério de Paulo. Foi levar a mensagem do Evangelho aos gentios e depositar em Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Jamais o apóstolo Paulo recebeu ou aceitou a adoração para si. Houve momentos em que o povo tentaram cultuar a Paulo e a Barnabé em uma determinada cidade. Mas ele mesmo, Paulo e Barnabé, rasgaram suas vestes em protesto e não aceitaram aquele culto, aquela adoração, aquele louvor que estava sendo dado a ele, aquela idolatria que estava sendo praticada ali. Na verdade, irmãos, esse é o ministério do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele não é sucessor de Pedro. O Pedro, muito menos, é papa, nunca foi. A Bíblia não menciona essa palavra, e quando menciona, Jesus fala que na terra jamais devemos designar alguém como pai, tá? Então, quando Jesus fala sobre esse assunto, ou, lógico, não sabemos se Cristo tinha em mente uma figura papal, como nós temos hoje, para os católicos, para nós não serve de nada, é apenas um homem pecador como qualquer outro, ou até pior do que os outros, porque ele é o pai de toda a idolatria, e não só é o pai de toda a idolatria, como ele recebe para si toda a adoração do povo católico. Então, dessa maneira, irmãos, o apóstolo Paulo entende que ele deve ser fiel, que toda a honra e toda a glória deve ser dada ao Pai, a Cristo, ao Senhor. Então, quando ele diz, agora na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ou seja, a palavra aqui, não desfalecemos, dá a ideia de ele não está falando de cansaço físico, ele não está falando, apesar de que pode ser compreendido assim, mas no contexto em que ele está colocando aqui, não desfalecemos na verdade, um cansaço espiritual. Não está falando de um cansaço físico, mas um cansaço espiritual. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo diz, não desfalecemos. Porque é bem verdade, como nós já estudamos com os irmãos aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, especialmente no capítulo 9, onde ele vai falar a respeito do seu trabalho, do ministério, e ele vai dizer que ele esmurra o seu próprio corpo, né? E o reduz à escravidão. Veja o que Paulo diz aqui a respeito disso. Vamos verificar aqui rapidamente, onde o apóstolo Paulo vai falar isso. Não sabeis que, o versículo 24, 1 Coríntios 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, Paulo falando, né? Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como que desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É lógico que Paulo aqui não está falando de uma corrida atlética, né, de uma maratona ou de coisa assim. Ele está falando da carreira cristã, ele está falando do serviço cristão. E isso demanda tempo, isso demanda energia, isso cansa fisicamente. Lógico, não há dúvida disso, e cansa também. Mas, quando ele diz aqui no capítulo, na segunda epístola, no capítulo 4, versículo 1, não desfalecemos, ele não está se referindo ao cansaço físico, mas ele está se referindo ao cansaço espiritual. Ou seja, quanto mais afadigado, quanto mais cansado pelo Evangelho, quanto mais Paulo corria e se esforçava pelo Evangelho, ele se mantinha fortalecido espiritualmente. Porque é na fraqueza que nós somos fortalecidos. É quando nós estamos fracos, aí é que somos fortes. É essa a ideia que nós temos
na Bíblia, no Novo Testamento, especialmente nas passagens de Paulo. Então, o apóstolo Paulo é, sem dúvida, aquele que mais sofreu por causa do Evangelho. Já tratei isso aqui com os irmãos, fazendo menção de como Paulo faz a sua defesa a respeito dos sofrimentos que ele teve por causa do Evangelho. Nós ainda vamos ver no capítulo 11 dessa mesma epístola. Paulo vai fazer uma comparação entre ele e os demais apóstolos, no caso os hebreus, né, os outros. Ele vai dizer assim, olha, o versículo 22, capítulo 11, versículo 22 da segunda epístola. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São de descendência de Abraão, também eu. Ou seja, todos os privilégios que os outros apóstolos tinham, Paulo também tinha. Aí ele vai dizer, versículo 23, são ministros de Cristo? E ele vai dizer, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho, muito mais, em prisões, em açoites, sem medidas, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é eternamente bendito. Sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Eu pergunto para os irmãos, quais são os seus problemas hoje? Comparado aos de Paulo. Irmão, estou passando por uma dificuldade. Tá, amém, leia esse texto. E compare com a dificuldade que você está passando hoje. Eu tenho certeza, irmãos, não é nada comparado a esse currículo de Paulo. Então, por isso, quando ele diz não desfalecemos, ele não está falando das forças físicas, porque Paulo, logicamente, sucumbiu em algum momento, como o próprio Cristo sucumbiu em algum momento, de cansaço. Jesus era humano também. E ele cansava. E Paulo também certamente cansava, mas ele não está falando disso, ele está falando do cansaço espiritual. Sobre isso ele diz, não desfalecemos. Não desfalecemos. E aí então, irmãos, no versículo 2, Paulo continua. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. O que Paulo diz no versículo 2, irmãos, é que ele, o apóstolo Paulo, ele se mantém fiel na palavra, no anúncio da verdade, no anúncio do evangelho, e ele não faz concessões. Nenhum milímetro, nenhuma vírgula. Aquilo que ele recebeu de Cristo, aquilo ele transmite com fidelidade. É isso que nós devemos fazer, e é assim que todos os ministros do evangelho deveriam fazer. É assim que todo crente deveria fazer. Aquilo que nós recebemos, que é as Escrituras Sagradas, nós devemos ensiná-la com toda a fidelidade. Ou seja, nós devemos ensinar não só partes das Escrituras, não só algum versículo favorito ou uma palavra de efeito para poder incentivar as pessoas a algum tipo de comportamento, ou para adular as pessoas, ou para manipular as pessoas. Mas nós devemos nos manter
fiéis àquilo que os reformadores chamaram de tota escritura, ou seja, toda a escritura. Jesus ordenou aos apóstolos que eles fossem pelo mundo e anunciassem todas as coisas que ele havia ensinado. Então, é a obrigação da igreja, é a nossa obrigação ensinar todas as coisas. E isso é ser fiel e ensinar todas as coisas da maneira como Paulo ensinou, da maneira como Cristo ensinou, da maneira como os apóstolos ensinaram, os profetas ensinaram, sem adulterar a palavra. É isso que está dito aí, né? E nem adulterando a palavra de Deus. Adulterar, irmãos, é acrescentar alguma coisa, ou diminuir alguma coisa, ou mudar o significado. A Bíblia diz uma coisa e de repente nós vamos lá e alguém diz, olha, Paulo disse isso aqui. Não, mas não é bem assim. Normalmente eles utilizam uma palavra, o que é feito assim, irmãos, olha, Paulo disse isso aí, mas olha, mas veja bem, não é isso que Paulo está querendo dizer. Não, é sim, é isso que Paulo está dizendo. Então nós devemos manter a interpretação fiel das Escrituras. Normalmente nós, os reformadores, de modo geral, da reforma protestante, nós interpretamos as Escrituras de forma literal, fiel, aquilo que o texto disse, é isso mesmo. Nós devemos observar no contexto o que a palavra está dizendo. Não só isolar a palavra e dizer, olha, essa palavra significa isso no dicionário e tal. Não, mas olhar na frase anterior, na frase que ela foi dita, no versículo que ela foi dito, ou no texto anterior, no texto posterior, e analisar à luz das Escrituras, porque a Bíblia, irmãos, ela nunca se contradiz. A Bíblia se explica com a própria Bíblia. Nós não precisamos buscar na história humana ou em outros escritos fora da palavra de Deus, explicações para as Escrituras. Ela mesma se explica. Normalmente, quando há um texto que não é tão fácil a interpretação, nós vamos encontrar na própria Bíblia algum outro versículo, alguma outra passagem mais clara que vai estar ensinando e interpretando aquela passagem mais difícil que nós não entendemos. É assim que é a regra de interpretação das Escrituras. As Escrituras se interpretam pelas Escrituras. Não é o querer do leitor. Eu li isso e eu entendo isso, eu gostaria que fosse assim. O apóstolo Paulo aqui errou nesse ponto. Não, irmãos. O apóstolo Paulo, o que ele escreveu e o que está preservado aqui é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é infalível, é inerrante. Ela é a palavra de Deus. Então, Deus não erra jamais. Quem erra somos nós, às vezes, ao interpretar algum texto. O ser humano erra ao interpretar a palavra de Deus. Então, diante dessa passagem, irmãos, o que nós temos aqui é uma convocação e é o apóstolo Paulo demonstrando a sua fidelidade para com a palavra de Deus. Fiel a esta palavra e digna de toda aceitação. É o que ele diz lá 2 vezes na primeira carta de Paulo a Timóteo. Fiel a esta palavra e digna de toda aceitação. Tá? A palavra, tá bom, porque os críticos dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Veja bem a diferença, irmãos. Eles dizem que ela contém a palavra de Deus. No entanto, o que nós entendemos, os reformadores ensinam que a Bíblia é a palavra de Deus. Há uma diferença gigantesca entre essas duas frases. Quando eles dizem, os críticos dizem, a Bíblia contém a palavra de Deus, eles estão dizendo que a Bíblia, nem tudo que está escrito é a palavra de Deus. Então nós devemos examinar e procurar na Bíblia aquilo que é a palavra de Deus e descartar aquilo que não é a palavra de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. O próprio Paulo vai dizer, na carta dele a Timóteo, na segunda carta, onde ele vai dizer, no capítulo 3, versículo 16, ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a palavra de Deus, toda a Escritura, ou seja, toda a Escritura. Não há um único versículo na Bíblia que nós possamos dizer, este versículo aqui não pode ser ensinado na igreja. Jesus disse que nós devemos ensinar
tudo o que ele nos ensinou. A Bíblia diz que nós devemos ensinar todo o desígnio de Deus. Tudo que Deus designou, tudo que Deus disse, tudo que Deus falou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, toda a Escritura deve ser ensinada à igreja. Por isso, irmãos, a melhor maneira, ou a forma mais eficiente, mais eficaz, que na história da igreja, o método utilizado para manter a fidelidade foi a pregação expositiva da palavra de Deus. É impossível que uma igreja que não pregue expositivamente por toda a Bíblia, por todo um livro, como nós fazemos aqui, desde que nós iniciamos. É impossível que uma igreja que não utilize esse método, ela seja fiel às Escrituras Sagradas. Ela seja fiel à palavra de Deus. Porque o pastor, ele vai pregando aqueles versículos que lhe são favoritos. Mas quando de repente ele se depara com um texto e ele olha para o texto e diz, não, esse texto eu não vou pregar hoje na igreja, porque lá tem algum irmão assim, ele não vai gostar, vai ficar chateadinho, não vou pregar esse texto hoje, vou pregar outro. E ele vai. Dessa maneira como nós fazemos aqui, irmãos, não tem como. Porque eu iniciei a exposição dessa epístola de Paulo aos Coríntios há um tempo atrás, e nós estamos avançando. Primeiro capítulo, segundo, terceiro, terminamos domingo passado o terceiro capítulo, iniciamos agora o quarto capítulo. Irmãos, quer queira ou não, eu vou expor todo o capítulo 4, se assim Deus nos permitir, e até o último capítulo desta epístola. E não há um único versículo nessa carta que nós não vamos apresentar aos irmãos, explicar aos irmãos, expor aos irmãos. Por isso é a melhor forma, o método mais eficiente de se manter a fidelidade ao ministério da palavra, do qual Paulo faz menção aqui. Porque Paulo diz assim, não adulterando a palavra. Então vamos lá, pregar aquilo que os reformadores chamaram de lição contínua, ou lex continua, toda a Escritura Sagrada. A história de um ministro nos Estados Unidos, eu não lembro o nome dele agora, que ele de repente mudou o modo de pregação na igreja dele. E ele começou expondo o livro de Gênesis. Depois passou para Êxodo e foi seguindo por toda a Bíblia. Ele passou quase 20 anos expondo as Escrituras. E quando ele iniciou, as pessoas diziam assim, você é louco, você vai perder a sua igreja, o povo vai embora daqui. Não, irmãos. Vão os falsos crentes, aqueles que não amam a palavra de Deus, aqueles que não têm prazer em ouvir a exposição das Escrituras. Esses vão mesmo. Como nós veremos no próximo domingo. Eu deixei aqui para os irmãos, próximo domingo, o versículo 3 e o 4, separadamente, não quis misturar aqui com este, lógico que eu poderia fazer isso, mas eu quero tratar especificamente do verso 3 e 4, porque vai nos falar a respeito disso. Olha o que Paulo diz no versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Paulo está mencionando aqui a respeito dos reprovados. E aí o versículo 4 ele vai dizer, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, os incrédulos, eles já estão cegos. A Bíblia diz, e lá em Isaías 6, nas parábolas que Jesus conta do semeador, que tudo se fala por parábola, para que vendo não vejam, para que ouçam não entendam, para que não se convertam. Mas aqui menciona que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, ele está agindo, fazendo com que as pessoas permaneçam na incredulidade. Mas, em última instância, nós vamos entender que é Deus que opera para que eles continuem assim. Satanás é o cão de Deus, Calvino já dizia. E aqui é mais uma vez um instrumento de Deus para continuar mantendo os incrédulos cegos.
É lógico, eu vou deixar isso aqui para o próximo domingo, tá? Para a gente tratar a respeito desse assunto especificamente. Então, o que nós temos aqui, irmãos, é o apóstolo Paulo falando dessa fidelidade. Quando ele diz, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia. Ou seja, Paulo não é um trapaceiro, como eram os trapaceiros que estavam lá na cidade de Corinto, na igreja de Corinto, enganando os coríntios, só queriam saber do dinheiro dos irmãos da igreja, só queriam saber de status e não estavam preocupados com a igreja. Paulo está dizendo, olha, nós não andamos com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Ou seja, quando Paulo diz, e nós nem adulteramos a palavra de Deus, é o sentido que os falsos profetas fazem. Eles adulteram a palavra de Deus para agradar os ouvintes, para agradar as pessoas que estão ouvindo a sua pregação. Por isso que eles têm muitos seguidores, por isso que eles têm muitos discípulos. Basta ver, irmãos, as igrejas lideradas por esses falsos profetas nos dias atuais, elas estão repletas de pessoas, porque elas estão lá cumprindo aquilo que Paulo disse na carta a Timóteo. Nos últimos tempos, as pessoas, elas cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, porque elas não darão mais ouvido à verdade, porque a verdade para essas pessoas são como coceira nos seus ouvidos, e elas preferirão, então, mestres que falem aquilo que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. Essa é a grande diferença, irmãos. Então, por isso Paulo diz, nem adulterando a palavra de Deus. Por que adulterar a palavra de Deus? Porque se a palavra de Deus for dita como ela é, ensinada como ela vai cumprir duplo efeito, como a gente já viu aqui no texto anterior, no capítulo 2, no versículo 15, onde Paulo diz, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Ou seja, o evangelho, quando ele é pregado com fidelidade, ele sempre causa duplo efeito. Ele converte os eleitos, ele fortalece a fé dos eleitos, mas ele endurece o coração dos reprovados e ele endurece ainda mais os reprovados, para que eles se manifestem contrários ao evangelho. Não é à toa que quando o apóstolo Paulo pregava nas cidades por onde ele passava, o que ele esperava depois do culto não era um abraço de gratidão, não era um aperto de mão, não era um presente, não era uma oferta generosa. O que ele aguardava era pedras, apedrejamento, prisões, açoite, como aconteceram várias vezes. Mas as pessoas dos dias de hoje estão aí utilizando, principalmente no Brasil, as igrejas, as pessoas passam, são pregadores itinerantes e ganham dinheiros e muito dinheiro pregando um suposto evangelho. Eles adulteram o evangelho, porque se eles pregarem o evangelho verdadeiro, eles não serão recompensados financeiramente, porque as pessoas não querem ouvir o que elas precisam ouvir. Elas querem ouvir aquilo que enche o seu ego, aquilo que melhora a sua autoestima, como nós tratamos hoje aqui na Escola Bíblica Dominical, sobre a questão da autoestima. Então, para nós, eu já expliquei isso diversas vezes aos irmãos, nós não precisamos alimentar a nossa autoestima. Nós não precisamos de autoestima elevada. Se nós olharmos para Paulo, o maior de todos os apóstolos, o maior de todos os escritores do Novo Testamento, o maior plantador de igreja da história, parece que Paulo vivia sempre cabisbaixo, porque um homem desse foi fracassado aos olhos da teologia da prosperidade. Morreu em uma masmorra, em Roma, em uma prisão insalubre, na cidade de Roma. Paulo não tinha nada. Morreu sem nada. Cristo, o Filho de Deus, ele dizia às pessoas que queriam segui-lo, ele dizia, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Vocês querem seguir? As raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Não é que Jesus não tenha nada. Jesus é o dono de tudo, né? Mas, humanamente falando, ele estava numa condição financeira tão
pior talvez do que a de muitos de nós, e ao ponto dele precisar da ajuda financeira das mulheres que davam as suas ofertas para que Jesus e os apóstolos tivessem mantimentos nas suas viagens, nas suas pregações, por onde eles passavam. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele se coloca dessa forma, que ele não tem nenhuma intenção de adulterar a palavra. Na verdade, ele se manteve fiel à palavra. Antes, nos recomendamos a nós mesmos, de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ou seja, qual é o propósito de Paulo? Manifestar a verdade. Qual é a obrigação de todo pregador? Anunciar a verdade. A verdade, irmãos, para nós, não é uma coisa relativa, como é ensinada nos dias atuais, que as pessoas, cada um tem a sua própria verdade. Não, a verdade é absoluta. A verdade é eterna. A verdade é Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, a verdade não é uma coisa que você tem, que você compra ao seu bel prazer. A verdade é um princípio eterno. A verdade Cristo é a personificação da verdade. Enquanto os filósofos estão em busca da verdade, os filósofos gregos acreditavam que eles até desejavam a morte, porque eles acreditavam que eles só iam conhecer a verdade depois que eles morressem. Porque essa carne, o corpo, é a prisão da alma. Para eles, a matéria é má, o espírito é bom, mas a matéria é má. E na concepção dos gregos, dos filósofos gregos, era necessário morrer para se libertar dessa prisão da carne, a alma se libertar dessa prisão para que ela alcance a verdadeira, ou a verdade, alcançasse a verdade. Por isso eles acreditavam nisso. Mas, logicamente, não é isso. Jesus vai contra todos esses princípios que norteavam essa filosofia helenista daqueles dias, da cultura grega, e ele diz... eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se nós conhecemos a Cristo, se nós somos salvos por Ele, regenerados, então nós já conhecemos a verdade. Enquanto os incrédulos estão tateando em busca da verdade na escuridão, porque estão cegos, nós já contemplamos a luz, nós já contemplamos a verdade de Deus. Amém, irmãos? Que essa palavra possa ficar gravada em seus corações. Próximo domingo, se assim Deus nos permitir, nós vamos tratar deste evangelho que está encoberto para os que se perdem. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, por este momento em que a Tua palavra foi lida, foi estudada, foi apresentada à Tua igreja de forma fiel. Que o Teu evangelho, Pai, seja sempre anunciado com fidelidade à Tua igreja para todo sempre. É assim que nós oramos, ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.